Você sabia que mais de 2.500 crianças e adolescentes foram resgatados do trabalho infantil em 2023? E que pelo menos 1.700.000 ainda estão nessa situação? Esses dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e da PNAD Contínua. E para julgar casos que envolvam essa problemática, a formação de juízas e juízes precisa ter um olhar atento e sensível. Eu sou Luana Carvalho, tenho pele branca, cabelos e olhos castanhos e uso uma camisa de cor coral. E esse é o videocast onde a justiça vai à escola da Enamate. Para falar sobre trabalho infantil, eu recebo aqui em nosso estúdio a juíza aposentada Eliana dos Santos Alves Nogueira, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Ela é autora do material didático do curso O Direito da Criança e do Adolescente e a Justiça do Trabalho, que está no calendário formativo da Enamate de 2025 e será ofertado na modalidade à distância. Olá, doutora Eliana, seja muito bem-vinda ao nosso videocast. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua audiodescrição. Tá. Obrigada, Luana. É um prazer para mim poder estar aqui nesse momento para falar sobre esse tema que é de tão grande importância. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos, cabelos pretos na altura dos ombros e estou vestindo um casaquinho branco de listrinha preta e uma blusinha branca. Estou aqui do meu lado esquerdo do coração com o PIN, que é um catavento que simboliza a luta contra o trabalho infantil. Certo. Então, para nós começarmos a nossa conversa, eu começo perguntando o seguinte: o que a magistratura do trabalho pode esperar dessa atividade formativa e por que fazer esse curso? Bom, como você bem coloca, Luana, no começo, nós temos ainda uma quantidade muito grande de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no nosso país. Nós precisamos compreender a gravidade dessa violação de direitos contra nossas crianças e adolescentes. O curso, ele visa nos orientar sobre os malefícios que o trabalho infantil causa, as múltiplas causas do trabalho infantil e como nós, a Justiça do Trabalho, podemos atuar em uma perspectiva tanto jurisdicional quanto institucional contra isso que nós consideramos uma barbárie social. Né? Não justifica, em pleno ano de 2024, agora chegando 2025, que nós ainda tenhamos tantas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Então, a ideia do curso é que nós possamos compreender esse fenômeno que é complexo, que é muito difícil, que coloca em evidência como as diversas dimensões da pobreza estão presentes para esse público de grande vulnerabilidade. E a Justiça do Trabalho precisa encontrar o seu lugar de atuação para que nós possamos atuar no combate ao trabalho infantil, tanto numa perspectiva de julgar esses casos de modo mais adequado, quanto numa perspectiva institucional da Justiça do Trabalho como instituição responsiva possa atuar junto aos demais entes do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Eu não tenho dúvidas que o curso é um divisor de águas na nossa preparação para tratar de um tema tão complexo e tão delicado e que necessariamente precisa de uma atuação especializada. Somos especializados enquanto juízes do trabalho, mas o trabalho infantil nos desafia a ir além, a uma especialização específica na perspectiva de infância e adolescência. Certo, doutora Eliana. E em sua experiência, quais são os desafios mais comuns que os juízes e juízas enfrentarão ao identificar e lidar com casos de trabalho infantil? O desafio mais sério talvez seja compreender como analisar casos que envolvem trabalho infantil, garantindo o melhor interesse da criança e do adolescente. O nosso direito do trabalho, o nosso processo do trabalho, ele foi construído uma perspectiva adultocêntrica. Eu não criei sistemas de processamento, por exemplo, quando eu penso na justiça do trabalho, pensando em criança e adolescente. O mundo do trabalho é adulto. Então, quando nós, juízes do trabalho, nos deparamos com situações que envolvem trabalho infantil, nós precisamos ter o olhar acurado para identificar as violações de direito que estão ali por trás. E esse olhar nos permite avançar no sentido de garantir que ela tenha direito aos direitos que já foram violados quando ela foi encaminhada precocemente para o trabalho infantil. Então, eu não tenho dúvida que os desafios mais comuns vão ser, primeiro, identificar a situação. Em segundo lugar, atuar de modo a garantir que essas violações cessem.
olhar para normalmente o adolescente, que é os que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Aquele que está fora da escola, aquele que está em situação de, por exemplo, transtorno mental, porque passou por um assédio moral. Quantos passaram por assédio sexual? E, por exemplo, chegam numa audiência trabalhista e nós precisamos nos atentar. Se o adolescente está tendo atendimento na rede, por exemplo, na rede psicossocial, ele está passando por tratamento psicológico, aquele que narra que está em profundo sofrimento mental. A gente tem casos de estupro no local de trabalho. Como uma adolescente estuprada chega para a gente numa ação trabalhista? A maioria das vezes, porque são adolescentes em situação de vulnerabilidade, elas sequer têm um atendimento psicológico. Cabe ao juiz do trabalho, oficial município, e solicitar o imediato atendimento psicológico para aquela adolescente? Claro que cabe, decorre da nossa competência, mas isso não é automático. Então, se nós não tivermos um letramento em infância e adolescência, dificilmente a gente consegue compreender essas violações e atuar de modo a garantir que eles tenham lá, no mínimo, a proteção necessária para resgatar a dignidade que foi perdida em razão dessa terrível violação, que é notadamente o trabalho infantil nas suas piores formas, que infelizmente é o que a gente mais tem visto, né? Nas situações de casos que a gente analisa de trabalho infantil. Qual é a situação mais comum? Um adolescente de 15, 16, 17 anos que vem pedir vínculo empregatício. E quando eles vêm pedir vínculo empregatício, nós precisamos estar atentos. Opa, a maioria está ali nas piores formas de trabalho infantil. Então, precisa ter atenção redobrada e proteção redobrada. E para auxiliar nesses casos de julgamento das juízas e dos juízes, existe aí um protocolo de atuação da Justiça do Trabalho na perspectiva da infância e da adolescência, que é uma ferramenta importante, né? Como que ele pode ser aplicado na prática para garantir uma proteção mais eficaz, doutora? Ele é fundamental. A gente também atuou na construção desse protocolo. A base do protocolo, ela é a experiência de 10 anos de atuação dos juizados especiais da infância e adolescência da Justiça do Trabalho, que nasceram lá no TRT 15, de onde eu sou originária. Eu fui coordenadora do primeiro juizado criado por 10 anos. Então, quando a gente construiu o protocolo, ele primeiro me dá uma dimensão, que é o trabalho infantil, como identificar, como o arcabouço legal pode ser adaptado para garantir os direitos de crianças e adolescentes. Mas ele tem uma grande parte prática, um guia prático, como o juiz, ao identificar uma situação de trabalho infantil, deve atuar, desde convidar outros membros do sistema de garantia de direitos, mesmo numa ação individual, o MPT tem que estar junto. A experiência do protocolo, a experiência que foi para o protocolo, tem como objetivo orientar os juízes, porque a legislação está aí, todos os juízes conhecem, mas como eu aplico ela com a maior eficiência possível? Numa perspectiva de não repetição desses fenômenos. Como assim? Se você percebeu que aquela situação envolve trabalho infantil, eu preciso atuar em duas vertentes, garantindo os direitos do adolescente e garantindo que aquela empresa não reincida naquela prática, que ela nunca mais utilize dessa mão de obra infantil. E a nossa prática dos juizados mostra que quando você atua nessa via dúplice, essa via de mão dupla, você consegue fazer com que aquela empresa não mais contrate. Então, eu garanto a não repetição desse fenômeno. Eu tenho dito, Luana, que a gente para de enxugar gelo, né? Que a gente consegue ter uma atuação mais centrada em transformar a realidade, quando você olha e trata o fenômeno de modo adequado. E é essa a proposta do protocolo. Nós sabemos que, por vezes, as pessoas não entendem muito bem por que a gente faz um protocolo, mas a ideia é percorrer caminhos seguros, que outros já percorreram, e que isso pode ajudar a tornar mais efetiva, mais adequada a sua prática jurisdicional, tanto na perspectiva do direito, quanto na perspectiva do processo do trabalho. Ele vai ser fundamental para a gente dar um salto qualitativo na nossa prestação jurisdicional. Bom, doutora Eliana, e nos dias atuais temos novos desafios enfrentados pelos magistrados e pelas magistradas da Justiça do Trabalho em relação ao trabalho infantil, como o artístico e de influenciadores digitais. Isso é uma questão muito séria. A gente tem conosco que o trabalho infantil, ele é, por natureza, invisível, né? Quanto a gente se incomoda quando vê uma criança ou um adolescente trabalhando? Muitos dos mitos que ainda permanecem, é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que ficar na rua, quer dizer, são mitos que já passou da hora da gente destruir. Isso não é parâmetro para nada. Lugar de criança é na escola, lugar de adolescente também na escola, em período integral. Então, a gente já precisa tirar o trabalho infantil desse senso comum de que ele é bom. Eu sempre digo isso, Luana, se você fosse um engenheiro de produção e fosse projetar uma máquina, você projetaria pensando no adulto ou na criança?
No adulto, óbvio. Com certeza. Então, se você coloca uma criança ou adolescente para trabalhar no maquinário que não foi feito para ele, qual é o principal efeito? Acidente de trabalho. Com certeza. Por que a maioria dos acidentes de trabalho com adolescentes ocorre com perda de mão da mão dominante? Porque ele Não tem treinamento. não tem treinamento, não tem noção. Durante a adolescência, a gente usa muito esse termo, né, lá no interior. O adolescente passa por um estirão. E esse estirão que ele tem faz com que ele perca a noção de onde a minha mão vai, onde eu alcanço. É por isso que a maioria deles tem acidente com perda de mão dominante. A quantidade de adolescentes que nós tivemos 3 casos recentes de estupro de adolescentes de 14, 15 anos pelos gerentes das empresas na faixa dos 50 anos. Então, a ideia de que eu vou tirar o meu filho da rua e vou colocar no trabalho porque isso é proteção, é um mito que precisa ser derrubado. E as famílias compreendem isso com muita facilidade, né? Que trabalho não é local de proteção. Então, começa por aí. E quais são os novos desafios? O trabalho dos influenciadores digitais é um desafio tão grande, que ele nem está no nosso radar da justiça ainda. A gente ainda não tem notícia de trabalho de influenciadores digitais dentro de ações judiciais. Um elemento crítico aí. Nós temos o decreto 6481, que define quais são as piores formas de trabalho infantil. Ele é de 2008, ele precisa de atualização urgente, porque lá a gente não tratou desse tema, até porque ele nem existia à época, na quantidade que nós temos hoje. Como o meio ambiente de trabalho desses influenciadores digitais prejudica a saúde física e mental dos influenciadores. Essas pesquisas já têm sido feitas na academia, mas como a gente vai trazer isso para o nosso... Nós não temos lei ainda, mas a falta de lei não impede a proteção, porque a gente pode adaptar os outros instrumentos processuais. Então, talvez o maior desafio do sistema de justiça hoje seja compreender isso como lesão de direito das crianças e dos adolescentes. Trabalho artístico, por exemplo, já tem bastante. Né? Trabalho artístico tem muito. Trabalho artístico a gente ainda tem um ponto de inflexão no sistema, porque nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5326, julgada pelo STF, que entende que a competência para a autorização do trabalho infantil artístico pertence à Justiça Estadual, à Justiça Comum dos Estados. Né? A gente diz que isso é um ponto de inflexão no sistema, porque a gente sabe que qualquer consequência desse trabalho infantil vai para a Justiça do Trabalho. Então, nós defendemos com todas as letras que o local mais adequado para tratar dessas autorizações seria a Justiça do Trabalho. E temos dados. Recebi, há coisa de uns 2 meses, tive uma conversa com o responsável, Padilha, que é responsável nacional pelo trabalho infantil. E ele tem uma resolução do CNJ que diz que toda autorização para o trabalho infantil tem que chegar no MTE, para o Ministério do Trabalho e Emprego fazer a fiscalização. E ele comentava comigo, tá bom, a resolução existe, eu recebo, mas a maioria delas é dada sem atender aos critérios do CNJ. Então, a gente percebe que é uma violação que existe e que persiste. Quando você fala dos desafios, vou dar só mais um exemplo. A gente já tem judicializadas ações de e-gamers. É uma outra profissão em ascensão. Aqueles adolescentes, crianças e adolescentes que trabalham com jogos eletrônicos. A gente teve um caso recente que o adolescente ficava cerca de 12 horas sentado na cadeira jogando usando fralda. Porque ele não podia interromper o jogo, porque é campeonato, então ele precisava se adaptar àquela cadeira e ficar 12 horas sequenciais jogando para ganhar o campeonato. As condições dessas casas de jogos, eu tive um processo que a gente teve as fotos, é aterrorizante. Nenhuma condição de morar naquele local. E eles ficavam 10, 12 adolescentes confinados naquele espaço, participando de jogos eletrônicos. Essas ações dos jogos já estão chegando para a gente, mas também é um mundo a ser descoberto. Como atuar com a questão dos e-gamers, como trazer isso para a nossa realidade jurisdicional, como tratar de modo adequado esses processos. Os fatos se antecedem à lei. Então, a ideia de nós olharmos com um olhar especializado pode nos trazer para um lugar mais confortável, né? A gente avança, o fato está aí, a lei não chegou, mas a gente precisa decidir. Mas para decidir eu preciso de ter todo um arcabouço interpretativo que o protocolo nos ajuda, que a especialização nos ajuda. Né? Os desafios são muitos. Não é uma realidade que está muito distante, né, doutora Eliana? Não, infelizmente não. Ela está cada vez mais perto. Eu não duvido que em pouco tempo a gente vai ter os youtubers, os tiktokers vindo nos procurar. Como o fenômeno é recente, ele tem 2 problemas. Um é da glamorização.
é lindo, é glamuroso ser tiktoker, é glamuroso ser youtuber. Quais vão ser os efeitos disso na saúde mental das nossas crianças e adolescentes em 10, 15 anos? É aí que essa demanda vai chegar para a gente. Então, a gente precisa se antecipar. Eu repito, atualizar a lista TIP é fundamental, porque pelo menos dá visibilidade para esse tema, coloca sob o holofote. Com certeza. E, doutora Eliana, continuando aqui o nosso bate-papo, como que a senhora orienta aí os novos magistrados e magistradas que estão chegando aí na Justiça do Trabalho a julgar casos relacionados aos direitos de crianças e adolescentes que estão trabalhando? Primeiríssimo de tudo, o protocolo está aí, já foi divulgado. Ele é ferramenta fundamental. Compreender esse mundo, eu não posso julgar sem compreender. Tem uma frase que eu gosto muito, que, na verdade, ela faz remissão ao Paulo Freire. Na verdade, foi uma carta escrita pelo Frei Beto na época do falecimento do Paulo Freire, né? A cabeça pensa onde os pés pisam. Eu não tenho como compreender a realidade ou pensar sobre ela se eu não entendê-la na prática. E o protocolo nos possibilita essa compreensão do problema com um pouco mais de foco. Então, eu não tenho dúvida. Todas as vezes que os nossos colegas magistrados ou magistradas, de primeiro e de segundo grau, perceberem que há um trabalho infantil, vai lá no protocolo, dá uma verificada, principalmente na questão do guia prático. O que eu posso fazer para ampliar a atuação aqui? Como é que eu posso efetivamente garantir o direito dessa criança, desse adolescente que está nessa situação de trabalho infantil? E mais, a gente precisa ir um pouquinho além. Combater o trabalho infantil, uma parte é julgar o caso, a outra parte é instar o sistema onde esse trabalho infantil ocorreu para que essa violação não se repita, que a gente vai chamar de ações institucionais, né? Nós temos hoje o programa de combate ao trabalho infantil, nós temos os comitês nos regionais. Quais são as medidas que nós podemos adotar institucionalmente em parceria com os demais entes, com o sistema de justiça, para reduzir o trabalho infantil? Vou dar um exemplo. A cota de aprendizagem é amplamente descumprida no nosso país. E nossa experiência mostra em vários tribunais têm replicado essa experiência, de participar de audiências públicas para que as empresas ampliem o cumprimento da cota. A aprendizagem profissional é política pública de excelência de combate ao trabalho infantil. Os adolescentes em situação de vulnerabilidade que vão para o trabalho precoce, muitas vezes nas piores formas, como tráfico de drogas, trabalho na rua, trabalho limpando para-brisa e por aí afora, tem direito, se desejam ingressar ou se necessitam ingressar no mercado de trabalho, de fazê-lo de forma protegida. A legislação brasileira já trouxe aprendizagem para isso. E muitas vezes nós precisamos da nossa contribuição, enquanto juízes, enquanto magistrados, enquanto tribunal, para essa causa, para a orientação, para mostrar a importância do cumprimento da cota, que não é só cumprir a lei, é cumprir a lei que tem, acima de tudo, uma perspectiva social, porque insere de modo adequado, e também uma perspectiva econômica. As empresas que qualificam adequadamente a sua mão de obra, não tenho sombra de dúvidas, têm melhores condições de se manter no mercado. Então, a ideia de trazer a aprendizagem como política pública, mas também com benefício para as empresas, é fundamental. E o que a gente percebe é que muitas vezes o descumprimento se dá não por desconhecimento da lei, mas por desconhecimento de como o sistema é interessante, como o sistema é efetivo, tanto para a empresa quanto para o adolescente. E, se posso, fica aqui também um outro convite, né? Os nossos tribunais regionais do trabalho têm a possibilidade de conceder atividade prática da aprendizagem dentro do cumprimento alternativo da cota de aprendizagem. Isso é custo zero e benefício incalculável para os adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, que os nossos tribunais também entendam a necessidade de se inserir nessa proteção, acolhendo esses nossos adolescentes em uma perspectiva de possibilitar que eles cumpram a parte prática da aprendizagem no nosso âmbito. É muito positivo. Dar a esses jovens a oportunidade de frequentar espaços como os nossos é dar a eles oportunidades e abrir perspectivas. Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua participação aqui no nosso videocast, doutora Eliana. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e espero mesmo que essa nossa luta contra o trabalho infantil possa ter uma dimensão muito maior nos próximos anos. Muito obrigada. Bom, o videocast Onde a Justiça Vai à Escola é criado e desenvolvido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e esse episódio já está disponível em nosso canal de comunicação da ENAMAT. Até a próxima. Tchau, tchau.